Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos os irmãos e todas as irmãs. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo para denunciarmos a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos e tenho gravado vídeos denunciando a hipocrisia para repor a verdade. E é inevitável as pessoas elas perceberem que existe um plano de poder do Bispo Macedo, Bispo Macedo que adquiriu um poder econômico, o poder político e o poder também da mídia. Você veja que no Brasil existe um partido político chamado PRB, que é controlado pela cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive, o Bispo Marcelo Crivella, prefeito no Rio de Janeiro, inclusive eu quero aqui até me solidarizar, porque foi diagnosticado nele um tumor na próstata, e eu quero dizer que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um ser humano. Desejamos até a recuperação dele, mas a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, quando uma situação dessa acontece com alguém que saiu, eles dizem que é porque saiu, porque o demônio pegou, porque a pessoa abandonou a Deus. Quando na verdade não é isso, mas eles trabalham com ameaças. E muitas pessoas elas estão dentro da instituição porque elas têm medo de sair por causa dessas ameaças que são feitas, de acidentes que vão acontecer, de famílias que serão destruídas, de doenças que virão. Bom, mas o que eu quero falar aqui é a respeito do PRB, do Partido Republicano Brasileiro. Inclusive, o Bispo Macedo ele já tentou fazer um partido político em Portugal, na época do Bispo João Luís Urbaneja. Tentou fazer um partido político, o partido da gente. As pessoas que têm conhecimento, mais informações, que são antigas na instituição, elas sabem disso. E veja que na época das eleições, os obreiros, os pastores, os evangelistas, os jovens, eles se tornam cabos eleitorais. Inclusive as igrejas, elas são utilizadas como se fossem gabinetes eleitorais, como se fossem lugares para fazer política, o que é proibido pela legislação brasileira. E quando esses políticos chegam lá, porque eles são apresentados como homens de Deus, pessoas que vão defender o evangelho, pessoas que vão defender o povo, na realidade, quando eles chegam no poder, eles se envolvem em corrupção, porque eles estão ali para atender os interesses do Bispo Macedo, para protegê-lo, para evitar processos, para que as concessões de rádio e televisão elas sejam renovadas e outras sejam ganhas. É para isso que serve a política. E também para a corrupção, porque na legislação brasileira, do jeito que é feito a fiscalização, por exemplo, nessas entidades sem fins lucrativos, é muito fácil se lavar dinheiro de corrupção. Muito fácil. E eu tenho aqui alguns dados de alguns políticos que estavam ligados ao PRB ou ligados de alguma forma à instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Existem mais,
mas eu vou ler apenas aqui alguns nomes. Alguns nomes. Por exemplo, Orlando Palheta Lobato, do Paraná. Aliás, do Pará. Deputado estadual do Pará. O que aconteceu com ele? Teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, quando dirigia a Federação dos Pescadores do Pará. Inclusive o Crivella já foi ministro da Pesca. Temos aqui outro, Rubens Sanches Proença, de São Paulo, candidato a deputado federal de São Paulo, condenado por estelionatário ou por estelionato. Ele foi condenado por estelionato. Zé Carlos da Pesca, da Bahia, ou seja, gestor, teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia por irregularidades quando era gestor da Federação dos Pescadores do Estado da Bahia. Lembrando que o Crivella, o bispo Crivella, foi ministro da Pesca. Vai ligando uma coisa com a outra. Anderson Adalton, de Minas Gerais, ex-ministro dos Transportes, condenado por irregularidade no processo seletivo de funcionários da Secretaria de Saúde e na contratação de empresa de publicidade sem licitação. Isso sem licitação. Então, você vai vendo aí pessoas, deputados ligados, políticos ligados à cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Beto Mansur, de São Paulo, deputado federal. O deputado federal Beto Mansur, do PRB São Paulo, é acusado de manter 46 trabalhadores em situação análoga à escravidão em uma de suas propriedades no interior de Goiás. Saulo Rodrigues, São Paulo, vereador. Saulo Rodrigues, vereador do PRB em Ribeirão Preto, São Paulo, foi condenado por estelionato e a 4 anos e 2 meses de prisão por participar do esquema da máfia das ambulâncias. Cleo Matilde Moreira Monteles, de Maranhão, né? Se eu não me engano aqui de Maranhão, prefeita. Ela esteve envolvida em compras e aquisição de serviços feitas de modo irregular, sem licitação, condenada a 5 anos e 10 meses de detenção. Júlio César, do Distrito Federal, pastor Júlio César, do Distrito Federal, que foi braço direito do bispo Romualdo na administração da igreja no Brasil por muito tempo. Faz parte da mesa diretora da Câmara, cujos integrantes são suspeitos de se beneficiar em um esquema de pagamento de propina em contratos na área da saúde, desviando dinheiro da saúde, desviando dinheiro que era para comprar, veja só, pasmem vocês, para comprar UTI, unidade de tratamento intensivo. Então eles roubam das ambulâncias, eles roubam das UTIs, eles vão roubando de todos os lados. E eu estou falando para você o que a justiça brasileira já condenou alguns, está investigando outros. Marcelo Squazzoni, deputado federal, condenado por improbidade administrativa por uso da máquina pública para favorecimento pessoal. A justiça determinou o ressarcimento integral do dano correspondente e o pagamento de multa civil. Lindomar Garçom, deputado federal, né, diz aqui, improbabilidade administrativa na máfia das ambulâncias. César Halum, de Tocantins, deputado federal, deve 230 mil aos cofres públicos. Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, envolvido em caso de propina na campanha de 2010.
crime contra o sistema financeiro e falsidade ideológica. Jonathan de Jesus, deputado federal, recebeu doações de empresas investigadas na Lava Jato em 2014, Queiroz Galvão, a empresa. Kleber Verde Cordeiro, deputado federal, alvo de ação penal movida pelo Ministério Público Federal por crimes praticados contra a administração em geral, inserção de dados falsos no sistema de informação e a ação de investigação judicial movida pelo Ministério Público Eleitoral por uso de poder público e conduta vedada a agentes públicos. José Heleno da Silva, ex-deputado federal, alvo de ações de improbidade administrativa movidas pelo Ministério Público Federal, acusado de envolvimento com a máfia das ambulâncias e alvo de medidas investigatórias referente à máfia das ambulâncias e conduzidas pelo Ministério Público Federal. O TRE reprovou as prestações de conta do PL, na época o PL, inclusive o PL, partido que o bispo Rodrigues, ele participava, que ficou preso por causa disso, foi condenado e ficou preso. Não se esqueça que o bispo Rodrigues era um dos fundadores, aliás, é um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus. Aliás, o único bispo que eu via chamar o bispo Macedo de Macedo era ele. Era ele que chamava o bispo Macedo de Macedo. E hoje ele ainda se beneficia da igreja. Não diretamente, mas ele tem seus testas de ferro, ele tem os seus laranjas e ele se beneficia também da instituição ainda hoje. Vitor Paulo Araújo dos Santos, ex-deputado federal, réu em ação penal movida pelo Ministério Público por crimes eleitorais. Antônio Carlos Martins de Bulhões. Quem diria, hein, Antônio Bulhões? O senhor que é tão, né, catedrático, tão puro, né? Deputado federal, alvo de inquérito que apura peculato, alvo de ação de execução fiscal movida pela Fazenda Nacional e alvo de inquérito que apura apropriação indébita e crimes contra o patrimônio. Jonas Pereira, de novo, Jonas Pereira de Jesus, teve reprovada a prestação de contas referente às eleições de 2010. Davi Alcolumbre, atualmente no DEM, ele está atualmente no DEM, senador, suspeito de corrupção passiva na operação Pororoca da Polícia Federal, por fraude em licitações e inquérito do Supremo Tribunal Federal. A investigação apura o desvio de 103 milhões em obras públicas no Amapá. Marcos Pereira, bispo Marcos Pereira, do PRB, foi o presidente do partido PRB no Brasil, bispo licenciado, diz ele, agora ministro no governo Temer. O que acontece com ele? Delação da Odebrecht, menciona a propina de 7 milhões para o ministro do PRB, Marcos Pereira, ministro da Indústria, Comércio e Serviços do governo Temer. Propina saída do departamento respectivo da Odebrecht e paga por Caixa 2, dinheiro vivo, na campanha de 2014 para a compra de apoio do partido à chapa Dilma Temer. Roberto Cavalcante diz assim: ex-senador, escândalo da Fazenda Nacional, sonegação de milhões de reais em impostos. Aí vem o Abrão Lincoln, né, presidente do PRB do Rio Grande do Norte, pastor Marcos Roberto Abramo, que é o irmão do bispo Gilberto Abramo, que é deputado
deputado estadual em Minas, né? O irmão dele, olha só, condenado a 8 anos de reclusão, desviar dinheiro do Ministério da Saúde na chamada máfia das ambulâncias, apontada pela Polícia Federal durante a Operação Sanguessuga. Rodrigues da Silva, do PRB, ex-deputado federal, condenado a 4 anos e 2 meses, desviar dinheiro do Ministério da Saúde na chamada máfia das ambulâncias, apontado pela Polícia Federal durante a Operação Sanguessuga. Olha, tem muita gente. Tem aqui o pastor Gesivaldo Isaías, o Márcio Marinho, que é deputado federal da Bahia, tem a tia Heron também, que é secretária de governo da Bahia, deputada federal, o Delson Moreira, tem muita gente. Todos esses ligados de alguma forma à cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Então você membro, você pastor, você bispo, você evangelista, você jovem, quando chegam as eleições e eles dizem que vão colocar lá pessoas para defender o povo, mentira. Vão colocar pessoas lá para defender os interesses do Bispo Macedo, para atender o plano de poder do Bispo Macedo. Então você está tomando conhecimento, você está tendo seus olhos abertos. Agora, a decisão é sua. Nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço e vamos em frente. Ok, assim. Tchau.